Bom dia, né, a vocês, mais uma vez. Eu queria agradecer, né, aos vídeos que já chegaram aqui para mim. Isso é positivo por quê? Porque isso mostra o interesse de vocês, mesmo com as atividades sendo online, sendo remotas, o interesse de vocês em participarem. E isso é importante, cara. O que vai pesar, no final das contas, vai ser isso aí. Não é a mesma coisa, a gente sabe, do que está dentro da sala de aula, mas que quem não participa, infelizmente, vai assim, né? Sofre um pouquinho mais. Né? Quem está participando, quem está fazendo as atividades, com certeza, né, de alguma forma está aprendendo. O assunto que a gente vai iniciar hoje, na verdade, ele é a base, tá certo? Para a gente compreender a história do sexto até chegar no nono ano, e depois do primeiro até o terceiro ano do ensino médio. Tá certo? Eu diria que é um dos assuntos mais importantes que tem em história, Tá danado. certo? Que é o assunto da pré-história. Tá certo? Esse conceito que ele é até discutido, né? O conceito de pré-história, porque o pré-história significa antes da história. Ou seja, quer dizer que quem viveu nesse período não estava fazendo parte da história ainda. Então é um tema muito controverso, na verdade. Quem diz que o pessoal não sabe escrever, coisa e tal, aí quer dizer que quem não sabe escrever está fora da história, aquela coisa toda. É um tema muito controverso, na verdade. Tá certo? Mas é um tema muito bom de ser estudado, muito interessante. Tem muita coisa a nos ensinar, tá certo? E assim, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem hoje? Eu vou tentar limitar muito, assim, a questão de fala de vocês para dar tempo a gente pegar a primeira parte do assunto. Que o assunto ele é dividido em três partes: paleolítico, neolítico e idade dos metais. O paleolítico e o neolítico, o bom é a gente estudar os dois juntos no mesmo dia, como a gente vai tentar fazer isso hoje. E a idade dos metais a gente estuda ela separada. Tanto é que eu tinha marcado para a gente corrigir o simulado hoje. Não vou corrigir o simulado hoje, tá certo? Vou deixar o simulado para corrigir na próxima aula apenas. E próxima aula eu vou fazer assim, vai ser só para a gente corrigir exercício. Então a gente vai corrigir o simulado e vai corrigir os exercícios que eu vou passar para vocês hoje. Porque assim, eu quero ver se hoje a gente estuda os dois períodos juntos, porque aí fica melhor a gente estudar os dois comparando um com o outro. E aí depois a gente estuda só a idade dos metais, para a partir daí a gente entrar na parte da história que estuda as civilizações, Egito, Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus e tudo mais, tá certo? Então, vocês vão acompanhando aí a partir da página 50. Eu vou abrir uns slides aqui na tela, tá certo? Para que vocês possam ir acompanhando, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Vocês vão acompanhar pelos slides, tá certo? Pronto, tá aí. Né? Então, vamos dar início, tá bom? Só para a gente relembrar um pouquinho do que nós já vimos, né? Nós estudamos, né? Nós acabamos de sair dos estudos a respeito da origem do ser humano, né? Na qual vocês enviaram até grid, né? Então, nós estamos criacionismo e evolucionismo, né? Duas teorias que tentam explicar a respeito da origem da humanidade. Professor, É, que bicho é aquele ali? No de- começo da foto. depois a gente fala, tá bom? Então, assim, são duas teorias que tentam explicar como tudo surgiu. Só que a gente não vai partir mais da teoria de criacionismo nem evolucionismo. Isso é só para a gente lembrar um pouquinho. A gente vai partir de como foi que esses primeiros seres humanos eles se organizaram, tá certo? Então, vê só, gente. Deixa eu botar aqui só um minutinho. Para facilitar o estudo em história, o que os historiadores fizeram? Eles dividiram a história em uma linha do tempo. Então, nós temos uma grande divisão nessa linha do tempo, pré-história e história. A gente fez isso lá quando a gente estava com aula presencial ainda. Eu fiz essa linha no quadro lá para vocês, em que a pré-história a gente dividia ela em paleolítico, neolítico e idade dos metais. E a história a gente divide em história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Não sei se vocês conseguem lembrar essa linha, mas se vocês não lembrarem, depois vocês procuram no Google cronologia ou linha do tempo da história, ou até Ah, olha, lembrei. ou até Eu olha lembrei. no caderno de vocês, com certeza tem essa linha lá anotada que vocês anotaram aí no dia que eu estava explicando para vocês. Então, o período da pré-história, ele é o maior período da história da humanidade. Ele é o maior, ele vai do surgimento do homem até quando se formaram as primeiras sociedades. Isso vai mais de 4 milhões de anos. E o maior período ainda dentro dessa divisão é o período do Paleolítico. Foi o primeiro período da história da humanidade, é o maior período de todos. Então nós vamos começar estudando hoje por ele, tá certo?
A gente vai começar a estudar hoje por esse período aí. Então, tá aí uma ilustraçãozinha, só para vocês poderem entender a sequência dos temas, tá certo? Então, nós iniciamos o estudo paleolítico. O grande destaque para o estudo do paleolítico é a descoberta do fogo, né, quando o homem ele descobre o fogo. Depois nós vamos para o neolítico, né, que é quando surge a agricultura. E o terceiro período de dados metais, que a gente só vai estudar ele depois, né? Hoje nós iremos estudar esses dois períodos aqui, os dois primeiros. O neolítico, aliás, o paleolítico e o neolítico, tá bom? Podemos seguir, gente, agora? A gente pode realmente entrar no tema agora, a gente vai aprofundar mesmo agora, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, paleolítico. O paleolítico, ele é o período chamado de Idade da Pedra Lascada, tá certo? Professor, mas que nome tão estranho. O nome era esse, gente. O nome era esse, então a gente tem que chamar dessa forma, né? A gente não pode chamar ele de outra coisa. Por que paleolítico? Paleo significa antigo. Lítico significa pedra. Então, idade da pedra antiga. Tá dando para entender? O professor, Opa. esse período paleolítico é quando eles conseguiram fazer tipo aquelas pedras afiadas, né? Porque eles não eram de caça, né? Era de coletar assim, né, as carcaças. Aí eles usavam essas pedras lascadas para quebrar os ossos, né? Ele usava para tudo, Sebastião, na verdade, nesse período. É, Tudo era feito, entendeu? Eles uma não pedra tinham, lascada. eles ainda não tinham aquela noção de fazer uma ferramenta bem elaborada, que a gente vai ver mais à frente, entendeu? Eles pegavam realmente pedra, batiam uma na outra até formar uma machadinha, uma faquinha, uma coisa ou outra e poder utilizar, tá certo? Vamos lá. Ele é o maior período da história, tá bom? É o maior período da história da humanidade. Esses grupos humanos, como Sebastião bem lembrou aí, eles eram grupos de caçadores e coletores, tá certo? Eles viviam da caça e da coleta, caça de animais, né? Quando a gente fala de caça, a gente inclui a pesca também, né? A busca por animais. E coleta de quê? De frutos, de raízes, de vegetais, ou seja, qualquer coisa que eles encontrassem que visse que dava para passar pela garganta, eles comiam. Eles não tinham muita noção do que, vamos dizer assim, eles não eram muito seletivos, não, podia comer, não. Tá certo? O que tinha disponível na natureza, eles se alimentavam daquilo ali, tá certo? Tem até uma cena de um documentário sobre o Paleolítico, que eu achei uma coisa bem horrenda, cara. Como a espécie ali, o homo vai passando ali numa floresta, tem uma carangueja desse tamanho. Pega ela assim, enfia na boca, chega dessa aquela massa que forma ela por dentro, assim, pelo campo da boca. Ele pega e enfia a carangueja de boca dentro. Eu acho que ele também se queimou todo no pelo. Acho que todo mundo já tomou café, né? Tu tá falando dessas horas. Todo mundo já deve ter tomado café, né? Pelo amor de Deus. Essas ferramentas, elas eram produzidas batendo pedras uma na outra, né? Então, eles não tinham noção, não, vamos para... Não. Pegavam uma pedra e começavam a bater uma na outra até formar uma ferramentazinha. E não sei se vocês lembram que eu mandei para vocês uma reportagem sobre a Serra da Capivara, que o pessoal estava observando que os macacos pregos que viviam ali estavam começando a bater pedra uma na outra para formar a ferramenta, Uhum, né? eu sim mostrou. Foi, Só né? que foi meio burro, ele bateu a grandona na pequena. Mas, enfim, né? Então, Ô, observa professor, aí. Oi. ó, eu assisti parece que é assim. Aí os gorilas têm negócio de território, tá? Os gorilas. Aí quando a Hum, pessoa chega no território dele, eles vão expulsar a pessoa, mas não vão matar. Se você recusar a sair, ele mata. tô Fica entendendo. jogando pedra, fica jogando pau, entendeu? Fica jogando pedra e pau. Mas Uhum. se for um daqueles, ô Miguel, se for um daqueles agressivos, tem que a pessoa dizer que é pequeno, ficar que nem uma pedrinha assim, acocorada. Pronto, vamos lá, gente. Depois a gente fala de gorila, de macaco prego, da gota toda. Vamos lá. Então, vê só. Outra característica desse período, gente. Outra característica bem interessante desse período. Deixa eu desativar isso aqui, peraí, viu? Pronto. Eles eram nômades, certo? O que é nômade? Que muda de lugar em lugar, né? É que eu Isso, tô muito bem. viajando. Exatamente. Eles, né, eles chegam no lugar, ficam ali, aí aproveita tudo Quando que aquele... acaba a comida, né? Professor, a tela que você compartilhou para mim tá bugada. Peraí, viu? Deixa eu tentar desbugar ela.
Pô, ficou curtinho. Achei que eu tinha aumentado a tela. Peraí, viu? Ah, melhorou? Pronto, agora sim. É que esse Windows tá. Eu formatei esse computador esse dia, tô me adaptando a ele ainda. Então, realmente, eles ficavam em um lugar, quando eu aproveitava tudo que aquele lugar ali tinha para oferecer, eles iam embora, tá certo? Eles iam embora, eles não tinham noção ainda, não, vamos aqui organizar alguma coisa, passar um período, não. Então, isso poderia durar uma semana, poderia durar 20 anos. Enquanto o lugar tivesse que oferecer a eles, eles estavam por ali, tá certo? Ah, entendi. Se bem que Assim, geralmente, só um minutinho, viu, Miguel? Se bem que geralmente esse tempo era curto, tá certo? Então, assim, não se tem noção de quanto tempo era exatamente, mas acredita-se que era período de semanas apenas. E tem outro detalhe, viu, gente? Deixa eu só voltar aqui para dar um detalhe aqui para vocês. Qualquer informação, eita, Carlos Antônio, bichinho. Qualquer informação sobre paleolítico e sobre neolítico, ele é apenas teoria, tá certo? Ele é apenas teoria, principalmente sobre o paleolítico, tá certo? O neolítico a gente ainda tem como captar uma informação, uma coisa ou outra. Só que o paleolítico, ele é praticamente todo em cima de teorias. Por quê? Porque a gente não tem como saber como é que as pessoas naquela época realmente viviam. Né? Eles não tinham noção de registro. Ah, tem a pintura rupestre. Mas a pintura rupestre é uma coisa muito abstrata. Pode significar qualquer coisa aquilo ali. Então a gente não tem como dizer, ah, não, eles viviam dessa forma porque eu encontrei uma pintura que mostrava isso. Aquilo ali é uma coisa abstrata, né? Aquilo ali é algo que não tem uma precisão histórica, não. Isso aqui é um. É, quando a sociedade moderna deixa um documento escrito, né? Quando deixa uma coisa mais real, tem como a gente saber. Mas a não ser, são só teorias, tá certo? Então, gente, seguindo aqui, ô professor, opa, aí pra assim, durar muito tempo. Assim, durar muito tempo numa terra. Aí para eles tem que ter assim, tem que ter pedra, assim, pedra, é muito peixe na água dele, né? É é muito, muito principalmente é animal, um né? alimento, né? Na verdade, aí, nesse Uma área período, plana, né? é, na verdade, nesse período aí, gente, a gente não diz que o pessoal vivia, não, o pessoal sobrevivia. Quando vocês assistem os crudes, observa que todo dia o que eles querem fazer é sobreviver. É sobreviver, não estão ali para viver. Nós vivemos. Nós aqui, século XXI, mesmo dentro dessa questão de quarentena, mesmo dentro dessa questão de Covid-19, a gente está Eu me vivendo, lembro né? que Já o pessoal eles, do Paleolítico, eles sobreviviam, né? A luta era para sobreviver cada dia, tá certo? eles batalham, eles eram doidos para pegar um ovo só com uma gota. Uhum. Ó, produziam machados, lanças, arpões, agulhas, tá certo? E também usavam ossos na fabricação de ferramentas. Essas ferramentas, né? Como é que você ia, por exemplo, fabricar uma agulha com uma pedra? Não tinha como, então eles fabricavam com osso, tá certo? Ô Agulhas, professor, arpões, tá bom? Só tem um uns também minutinho. que eles fabricam suas armaduras com as lanças, botam osso, né? Uhum. É, as armaduras botam caveira de algum bicho na cabeça. É. Gente, alguma pergunta sobre essa primeira parte aqui ou eu posso seguir? Pode seguir. Ok. Miguel tocou aí para levantar a mão, foi sem querer, foi Miguel. Para acabar de falar, não foi? Pronto, vamos lá. Gente, ó, o grande marco desse período vai ser justamente esse aí, tá certo? A descoberta do fogo, tá certo? Isso vai acontecer lá no finalzinho do Paleolítico. E esse fogo vai mudar muita coisa na vida do ser humano. O fogo, ele muda muita coisa na vida do ser humano. Por quê? Porque os alimentos, ao invés de eles comerem cru, eles vão passar a usar o fogo, né? Ou para cozer ou para assar esse alimento. Quando eles cozem o alimento, quando eles passam a assar o alimento, a carne vai ficar mais amolecida, então vai facilitar a mastigação, tá certo? Nas regiões mais frias, eles vão conseguir sobreviver e também vão conseguir afugentar os animais selvagens. Então, observa que o fogo ele vai ser um marco muito importante. Deixa eu voltar só um minutinho aqui. O fogo ele vai ser um marco muito importante na história da humanidade. Muito importante. Ô, Carlos, a gente está na página 51 agora, tá certo? Sobre o Paleolítico. O fogo ele vai ser um momento muito, muito importante mesmo na história da humanidade. É porque aí vai começar a amolecer os alimentos, vai afugentar. Só que tem outro problema também com o fogo. Além de você afugentar os animais, mas os inimigos iam saber onde você estava. Concorda comigo? Né? Então você tem o lado positivo, mas também tem o lado mais perigoso aí na história, né? Então você não é só a questão de
Ah, não, foi bom. Claro, foi um salto, cara. Foi um salto na história da humanidade. A humanidade ela mudou muito, ela avançou muito depois da descoberta do fogo. Porém, também tinha esse lado aí que não era tão positivo aí, tá certo? Pergunta, gente. Posso seguir? Pode seguir. Vamos lá. Certo? Então, a descoberta do fogo é o grande marco do Paleolítico. Certo? Se eu colocar lá na prova, qual foi o grande marco do Paleolítico? Descoberta do fogo. Com certeza. Tá bom? O domínio do fogo, né? Na verdade, aquela coisa toda. E também tem outra coisa no Paleolítico muito boa, muito interessante, que são, né, nossas queridas, que nós estudamos semana passada, aliás, há 2 semanas, né? As pinturas rupestres. E as pinturas rupestres, elas são, assim, vamos dizer, uma forma de nós tentarmos entender como era a vida, como era que se vivia no Paleolítico. É uma forma de tentar, viu, gente? Como eu falei para vocês, qualquer coisa que se fale do período Paleolítico são teorias. Eu não posso afirmar, viviam dessa forma por conta disso e disso. Não, não tem como. São teorias. E assim, nós estudamos semana passada e tem uma coisa bem interessante que eu descobri essa semana, né? Por isso que eu digo que história é uma disciplina bacana que você nunca para de estudar ela. É, acredita-se que essas pinturas, elas não eram feitas por qualquer pessoa. Por quê? Tinha todo um trabalho para produzir a tinta. Depois ele não ia gastar essa tinta de toda forma, já que eles tiveram um trabalho imenso para produzir. Então, geralmente uma pessoa da tribo, né, poderia ter sido escolhida para fazer aquelas pinturas, fazer aqueles registros. E acredita-se que provavelmente a pessoa que fizesse, ela usava alguma droga antes. Porque pode ver que as pinturas é um negócio meio sem pé nem cabeça, né? Tem hora, né? Aparecem umas coisas. Então, acredita-se que a pessoa usasse essa droga, né? São teorias, como falei para vocês. Existem teorias que defendem que alguém usava uma droga e aí o que ele via, né? Quando estava ali na alucinação, na doideira, aquela coisa toda, ele pintava, né? Como o pessoal fala, quando ele estava na lombra, ele ia e pintava ali o que tinha acabado de ver, tá certo? Então, assim, tem teorias imensas, cara, tem muita, muita teoria. E tem umas pinturas que, se tu observar, né, são meio doidas, né? Parece Ô, um bicho professor, meio esquisito, né? Aquela coisa toda. Opa, eu tinha. Ontem eu tava assistindo um negócio de sobrevivência que, tipo, eles iam pra um canyon, interessante. Que, assim, podia cair uma chuva relâmpago, interessante, enchente relâmpago. Aí, quando eles estavam procurando abrigo, eles encontraram umas pinturas, assim, de homem andando em camelo. encontra um monte de coisa legal. Aí o William colocou aqui que era ProErd, que era como se fosse ProErd naquela época. Vamos lá, gente, seguindo. É, vê só. Então, pinturas rupestres, né, vão começar a ser produzidas nesse período. Aqui algumas imagens só para a gente lembrar, né? Mas nós já estudamos muito, então eu não vou parar para estar analisando pintura rupestre com vocês novamente. E aí a gente chega no Neolítico, né? O Paleolítico. Se vocês observarem aí no livro de vocês, ele vai de 4,5 milhões a 10 mil anos atrás, tá certo? Observe que é um período imenso na história da humanidade. O professor foi um período que o pessoal fez só isso, só fez machado de pedra, descobrir fogo, caçar animal, pescar. Gente, vamos lembrar que o ser humano estava num processo evolutivo. Então, daqui para o ser humano descobrir que se bater uma pedra na outra forma uma faquinha, isso vai milhões de anos, cara. Vai muito tempo. Daqui para ele descobrir que se colocar a carne no fogo, ela fica mais mole para comer, vão milhares de anos. Então, assim, Agora os bichinhos é feio, né? Essa é, foto aqui da 55, os bichinhos é feio, viu? então, Não assim, sei quem é mais feio, os homens ou não as é, mulheres. não é uma As questão, crianças. não é simplesmente uma questão. Hoje é fácil demais para a gente, né? A gente analisa aí esses fatos que aconteceram. Ah, mas deve ter sido fácil. Para a gente é fácil fazer essas coisas, mas para ele naquele período não era, né? Não era fácil de jeito nenhum. Então vamos lá, gente, vamos para o Neolítico agora. O Neolítico, né? A palavra Neolítico significa neo, vem de novo, e lítico significa o quê? Nós vimos agora, Pedra, pedra. pedra. Então, período da Pedra Nova. Então, Paleolítico, período da Pedra Velha, da Pedra Antiga. Neolítico, período da Pedra Nova. Tá certo? Também chamado de Idade da Pedra Polida. Né? Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Neolítico, Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque eles vão começar a polir a pedra já vão começar a fazer um instrumento
mais bem feito ali, umas pedrinhas mais organizadas, vê aí, ó. Vocês têm um exemplo aí na tela de vocês. Então ele começa há cerca de 10 mil anos atrás. Por que a gente coloca cerca de? Porque ninguém sabe exatamente se foi nesse período, né? E não é uma coisa que vai ser de uma vez só, né? Tipo, o camarada vai olhar e vai dizer, eita, vocês é tudo do Paleolítico, aqui já é do Neolítico. Não, isso aí é uma coisa que vai ter uma transição, aquela coisa toda, tá certo? Quer falar alguma coisa, Cauane? Você ligou o microfone? Ô, professor, tem um filme muito bom sobre esse negócio de história, que é 10 mil anos antes de Cristo. É, já vou Que falar, tipo, já vou falar desse filme. Se vocês acharam o link, vocês mandam lá para o grupo depois. uma época, tipo, esse filme tem na Netflix. Ah, entendi. Já Certo. assisti, já. E vê, é, nessa parte tem tipo, é dividido assim, tem os. Desses aqui, né? Os. Como é? Os. Esqueci o O nome. período, Os, a galera do Paleolítico e a galera do Neolítico. os homens da caverna, entre aspas, né? Vamos dizer Hum. assim. Só que, tipo, na outra parte, no deserto, tem que fosse outro tipo de tribo. Só que parecia ser do Egito, interesses. Aham. Parecia. Ou se não, eles eram daquele jeito mais avançado. Isso não vai Mas ter, na né? Netflix é bem legal mesmo. A sociedade Você não vão assistir. evoluir de maneira igualitária, né? Quem, Cauane, tu ia falar alguma coisa? Não, Ah, era ok, não. Bom, ok. Nesse período aí, pessoal, os homens aprimoraram as técnicas de produzir ferramentas de pedra, tá certo? Então, aquela pedra que antigamente só ficava batendo até formar. E já vão começar a elaborar umas ferramentas mais sofisticadas, Mas eu certo? acho que para ficar assim tinha que lixar, né? É, ia passando uma na outra mesmo. Começou a fundir a pedra e o acontecimento mais importante desse período é o desenvolvimento da agricultura, tá certo? Observe o seguinte, deixa eu voltar aqui. Se vocês quiserem até anotar aí no cantinho do livro, no cantinho aí no caderno, vocês anotem. O momento mais importante do Paleolítico é a descoberta do fogo. O momento mais importante do Neolítico é a descoberta da agricultura, certo? O professor, e como é que eles descobriram a agricultura? Gente, acredita-se, e aí a maioria dos cientistas, a maioria dos historiadores, paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, essa galera todinha acredita que provavelmente as mulheres tenham descoberto a agricultura. Aí o pessoal diz, as mulheres nunca descobriram nada importante da humanidade. Não, descobrir a agricultura foi o ponto mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque a partir da agricultura é que as sociedades vão começar a se formar. Tá certo? Isso não é assunto para a gente quebrar a cabeça agora, a gente vai quebrar a cabeça mais um pouquinho na frente, mas entendam bem. O pessoal ia comendo as frutas e ia jogando de toda forma. E com o tempo percebeu-se que aquelas frutas que tinham caído ali naquele lugar, aquela semente, né, aquela semente que tinha caído ali naquele espaço, depois crescia outra, eles tinham como catar fruta naquele lugar novamente. Então começaram a observar que havia uma relação entre a fruta que eles comiam, o lugar que eles jogavam o lixo e onde eles iriam pegar esse alimento novamente. Vai ser aí que as mulheres... E por que é que as mulheres vão descobrir isso aí? Porque enquanto os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam cuidando das crianças. Então elas ficavam mais tempo fixadas em um local do que os homens. Vai ser aí, vai ser aí que provavelmente a agricultura vai sendo desenvolvida. Tá certo? Pergunta, gente. Até agora, vamos lá? Então, vê só. Vamos continuar vendo o Neolítico com aqui as características. Com isso, né, nós vamos ter o que nós chamamos de Revolução Agrícola, né, aquele marco muito importante, cara, na história da humanidade, muito importante, certo? E essa Revolução Agrícola, ela vai ajudar a formação dos grupos de agricultores e pastores. Lembra que no primeiro período, lá no Paleolítico, os grupos eram caçadores e coletores. Eles saíam para caçar e coletavam o que dava para encontrar por ali. Então, o que tivesse de fruta, de semente, o que fosse que desse para comer, raiz, o que desse para comer, eles comiam. Já nesse período aqui, é que vai acontecer a Revolução Agrícola, os grupos vão passar a ser agricultores e pastores. Tá certo? Por quê? Agricultores porque eles vão começar a plantar, porque eles querem comer, e pastores porque eles vão começar a criar animais. Tá certo? O pessoal, vê, chegou um aviso aqui de 10 minutos para mim. Vou fazer o seguinte, eu vou sair rapidinho, vou mandar outro link para vocês. Tá certo? Aguardar um pouquinho lá no grupo. Tchau.
Eu acho que vai ser mais viável para a gente não perder a linha aqui de raciocínio. É bem Sim, eu rapidinho. tinha visto outro documentário sobre assim, da idade, interessante. Esses aqui, que está estudando da pré-história. Ah, Se der, eu envio lá no grupo, se eu pronto. achar. Manda depois disso você encontrar, tá certo? Então, gente, ó, volto daqui a pouquinho, tá bom? É coisa rápida mesmo. Agora lá no grupo eu já mando o link.